Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus lhes bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para seguir com nossos podcasts. Hoje eu vou contar e vou falar sobre não uma parábola, porque segundo a maioria dos estudiosos, isso que Jesus contou foi um acontecimento que se deu na época da Babilônia. É muito conhecida como a história do rico e Lázaro. Está no Evangelho de São Lucas. Não sei se vamos terminar lá hoje, que há muita coisa que aprender aqui. Então, quizás nós dividamos em duas partes para assim poder falar bem sobre o assunto. Diz a Bíblia que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e lino fino, celebrando cada dia festas com esplendidez. E um pobre, chamado Lázaro, que se tirava en el suelo a su puerta, cubierto de llagas. Ansiava saciar-se de las migajas que caíam de la mesa del rico. Además, hasta los perros veniam e le lamiam las llagas. Sucedeu que murió el pobre e foi levado por los ángeles ao seno de Abraão. E murió também el rico e foi sepultado. Observe, meu amigo, minha amiga, o detalhe. Aquele homem rico, um homem que vivia com opulência, um homem que queria fazer festas a cada dia, ter todo. Ou seja, é aquela velha história, não? Ele queria viver a vida louca, não? Desfrutar ao máximo da vida, de sua riqueza, de todo o que tinha, porque em sua mente, em sua cabeça, a vida se resumia apenas com a estância aqui na terra. Ele creia que tudo se resumia aqui, que vivimos aqui 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, 90 anos, e depois nós morimos e tudo se acabou. E todos vamos para o mesmo lugar. Muita gente disse que depois de lá morte já não há mais nada. Muitos hasta dizem não há porque nunca nada é vindo para contar-nos. Pero bueno, quem contou essa história foi o único que sabia o que existia depois da morte. O único. Nadie mais poderia contar essa história, essa realidade deste sucesso. Só Jesus. Porque só Ele conhece realmente que há vida depois da morte. De que a vida não se resume a uns quantos anos aqui na terra e que depois tudo se termina. O que termina é a matéria, é o corpo. Sin embargo, nós somos alma e espírito também. Nosso espírito é nossa razão e esta pertence a Deus, porque Deus nos hizo seres racionais, a diferença dos animais que são irracionais. Os animais não têm espírito, os animais têm apenas alma. E nós não. Nós temos espírito e temos alma. E o problema está aí. Porque quando acontece a morte física, el alma, ela já tem um destino. E o destino é aquele que eu elegi mientras estava aqui, com vida, e nesta matéria, e neste corpo. Porque depois que nós nos morimos, cada um já vai para seu lugar determinado por seus hechos, por seus actos, por suas decisões. Veio aqui este homem rico, que creia que a vida era solamente aqui, e por isso queria desfrutar de todo. Você se imagina, a Bíblia diz que suas festas não eram com esplendidez. Estamos falando de siglos e siglos atrás. Você se imagine a luxúria que havia, que existia, imagine a opulência que havia, todo o que dava, eles queriam viver ao máximo. Só que a Bíblia mostra dois destinos diferentes tras a morte. O primeiro, como disse aí, murió el pobre. Abramos um parênteses.
ele não foi salvo porque era pobre. Ojo com isso. Porque muita gente quer justificar que os pobres vão ao céu e os ricos vão ao inferno. Nada que ver isso. Essa interpretação é completamente errônea, é completamente antibíblica. Porque senão Deus seria injusto. Deus, ele dá a oportunidade a todos para ser salvos, não importando o grado econômico da persona, não importando o color, não importando a raça, não importando o idioma. Jesus, ele vindo ao mundo para morrer em favor de todos, mas não significa que todos serão salvos. Significa que ele morreu por todos, pero nem todos quisieram ou querem hacerle caso ao Senhor Jesus, que é a ofrenda de Deus por la humanidade. E aqui este homem que era pobre, ele foi levado por los ángeles ao seno de Abraão. Se ele morreu, imediatamente ele foi levado ao seno de Abraão. E Jesus, ele contou essa história porque os judios, eles diziam que quanto mais rico a persona era, significava que ela estava mais cerca de Deus. E que quanto mais pobre era porque a persona estava maldita. Essa era a ideia que os judios eles tinham, que quanto mais dinheiro, mais cerca de Deus eles estavam. E por isso que eles eram tão egoístas, egocêntricos, por isso que eles eram tão ávaros, não? A exemplo deste homem que tinha aí Lázaro à porta de sua casa, necessitando apenas de um pedaço de pão para comer, mas isso lhe era negado, exatamente por essa arrogância que eles tinham, porque ele veia Lázaro e creia, e veia Lázaro como um maldito, por el hecho de que ele estava aí mendigando e que estava lleno de heridas e de llagas, e por isso ele o despreciava. Infelizmente, é uma realidade nos dias de hoje, não? Muitas pessoas que por ter um poder econômico melhor, eles miram a los demás, não? Com desprezo, com indiferença, porque se sentem superiores. E o ser humano não é melhor que o outro por las condições econômicas. Então, tenha isso muito claro. Não é a pobreza nem a prosperidade que me hace estar cerca de Deus. O que me hace estar cerca de Deus é quando eu entrego minha vida de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus e hago de Jesus meu único Senhor e Salvador. Eu hago de Jesus o único a quem eu rindo minha vida, a quem eu devo obediência, a quem eu devo respeito, temor e reverência. Então, eu serei salvo. Qualquer pessoa pode ser salva quando ela se arrepende de seus pecados e ela se vuelve ao Senhor Jesus de todo o seu coração. E no caso aqui, este homem pobre foi levado por los ángeles. Você vê que é imediato. Você não há essa história de purgatório. Esse versículo bíblico já mostra, em apenas um versículo, já derriba a ideia que durante anos ha sido plantada na cabeça das pessoas, que quando uno muere, uno vai a um purgatório, que aí neste lugar a pessoa passa por um processo de purificação, e por isso que ela necessita de muitas missas, de muitas veladoras e orações para que ela pueda ser elevada. Não, isso é mentira. Há outra que disse que quando a pessoa muere, a alma dela queda dando voltas e esperando que alguém la ajude a subir. Tudo isso cai por terra. Cai por terra a ideia da reencarnação, que muitos creem que quando uno se muere, uno vai reencarnar em outra coisa. Pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser que seja. Aqui neste versículo, Jesus já derriba todas estas ideologias. Ele já mostra que uno foi ao cielo e o outro foi ao inferno. Não há um término médio, não há um caminho aí que esteja aí entre o cielo e o inferno. Não existe. Porque o destino de minha alma é decidido, meu amigo, minha amiga, no momento em que eu muero. Morir
Qual foi a decisão que eu tomei em vida? Eu aceitei Jesus como meu único Salvador? Eu vivi em obediência a Ele? Eu vivi com temor a Ele, com reverência a Ele? Eu guardei Sua palavra? Então, nesse momento que minha alma se desprende de meu corpo, então aí estarão os ángeles de Deus para levar-me ao céu, para que eu possa viver eternamente com meu Salvador. Mas se em vida eu rechacei a Jesus, eu não quis submeter-me a Sua palavra, eu não quis obedecê-lo, eu quis viver essa vida louca, eu quis viver a todo o que dava. Ok, quando chega essa hora, em la muerte, então os demônios estarão aí, esperando por minha alma para levá-la ao inferno. E isso é eterno. Não há câmbio. Não há como cambiar essas duas coisas. Porque a alma não muere. A alma é eterna. Ela viverá para sempre. Ou com Deus, ou com o diabo. Quem toma essa decisão é o ser humano. Cada quem toma sua decisão. O padre não pode tomar por el hijo, nem el hijo por el padre. Nem a mulher por el marido, nem el marido por la mulher. Ou seja, que é uma decisão de cada ser humano. Eu não posso culpar a nadie, porque a decisão é minha. E disse aqui que em Hades era chamado o lugar de los muertos. Em outra tradução está el infierno, região de los muertos, o inferno. El rico alçou os olhos. Vê o detalhe. Fisicamente, o corpo de ele já estava enterrado. Mas disse a Bíblia que ele, estando allá em Hades, em el inferno, ele alçou os olhos. Significa que a persona allá em el inferno, ela vai a ter olhos. Sabe por quê? Porque Deus viu é através do corpo. O corpo é apenas um veículo, mas quem vê é minha alma. É minha alma que sente. Minha alma sente alegria, minha alma sente tristeza. É minha alma que sente amor. É minha alma que sente ódio. É minha alma lá que tem todos os sentimentos. E disse a Bíblia que allá no inferno, ele alçou os olhos. Ele tinha olhos. E disse, estando em tormentos. Outro detalhe. Ele estava em tormentos. Meu amigo, minha amiga, escute o que eu lhe vou a dizer. Se aqui nessa vida eu vivo em tormentos, ou seja, eu não tenho paz, é porque minha alma não tem paz. E sabe por que minha alma não tem paz? Porque há a ausência do Criador, a ausência de Deus. A ausência de Deus, ela cria o tormento da alma. E se eu estou em tormentos em vida, imagine-se depois da morte. Aquele homem rico, ele necessitava delas festas, e por isso que a Bíblia disse que ele celebrava cada dia. Ele necessitava de aquelas festas a cada dia, porque ele tinha dentro dele o vazio de todo ser humano. Essa búsqueda de felicidade em coisas e em pessoas. Mas o ser humano não entende isso. Ele não entende que são destellos da alma. Assim como o meu corpo, fisicamente, quando você, por exemplo, sente um dolor de cabeça, você já sabe que algo não está bem. Porque o dolor de cabeça é um destello de seu corpo avisando que algo não está bem. Ou você não comeu, ou você comeu algo que lhe caiu mal, ou você dormiu pouco, enfim, são vários os sintomas de um dolor de cabeça. Quando, por exemplo, você come algo que lhe cai mal, o corpo já lhe mostra que não está bem, porque você sente um mal-estar, lhe dá náuseas, lhe dá diarreia, verdade? Porque é o corpo dizendo, não estou bem. E a alma? Como eu sei que a alma não está bem? Quando a alma não está bem, a pessoa não tem paz. E por isso, ela se volve adicta de las coisas para intentar entretener
sua alma, para buscar algo que la satisfaga. E no caso deste homem, como ele era tão rico, ele fazia festa todos os dias. Você já viu esses famosos, esses futebolistas, estas pessoas que têm tanto dinheiro e que todo o tempo elas são notícias em todo lado, porque elas estão em contínuas festas, festas aqui, festas ali, festas allá, e sai com uma mulher aqui, sai com outra mulher allá, e sai com um homem aqui, sai com outro homem allá, cambia de pareja a cada rato, e às vezes contam experiências que tiveram sexo com 2, com 3, com mulheres, com homem com homem, mulheres com mulheres. Você já viu tudo isso? Que as pessoas vão contando essas experiências, ou seja, essa búsqueda de felicidade vai levando a pessoa a estar com esse desejo de saciar a alma. Você vê que a pessoa começa a beber e todo bebedor começa como um bebedor social. E depois a pessoa já não pode mais parar de beber. Chega nos fins de semana e ela começa a ter essa ansiedade por sair. Ela já quer terminar o trabalho ou a escola para ela poder sair, para beber, porque ela já necessita. E ela não sabe que tudo isso é o grito de desesperação de sua alma, que é tão infeliz, que ela necessita aquello para intentar descansar, para olvidar o dolor que ela sente. E por isso que a pessoa se vai volvendo na adicta. O viciado começa com uma droga pequena, e vai em aumento, e ele já não pode mais parar, e cada vez as doses são mais altas. E pessoas chegam incluso ao grado de entrar em uma sobredose, e ela está dizendo, não vou volver a tomar, não vou volver a ser isso. E depois ela cai no mesmo, porque a alma de ella é tão ansiosa, tão necessitada, que ela necessita de algo para que a alma de ella descanse. Mas não há descanso para a alma. A alma não vai sentir felicidade, alegria, com drogas, com prazeres, com mulher, com homem, com salidas, com festas, com sexo, com dinheiro, com poder. Não, isso não vai a dar a sua alma o que ela necessita. Entenda-lo. Sua alma só se vai saciar quando ela tenha esse encontro com o Criador, com aquele que lo hizo. Porque minha alma é uma criação de Deus. Por isso que ela só se sente em paz quando ela se conecta com Deus. Você que me está vendo neste momento e és uma pessoa que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, que sofre de crises emocionais, talvez você ha tenido hasta intentos de suicídio. Por quê? Porque você quer acabar com o dolor que você leva dentro. Esse desejo que você sente é uma ideia de que se você muere, se acaba seu tormento. E não se acaba. Aqui está. Esse homem morreu e disse a Bíblia que alçou os olhos estando em tormentos. Aquele tormento que ele tinha em vida, que o fazia estar aí com constantes festas para tentar saciar sua alma, aquele tormento continuou depois da morte, porque o corpo morreu, mas quem sentia o tormento era a alma, e a alma não muere. Nada pode matar a alma. Pensa, meu amigo, minha amiga, não cometa essa loucura. Essa não é a salida para você acabar com seu tormento, e a Bíblia lhe está mostrando isso. Porque se você se muere sem Cristo, se você se muere sem ter a presença de Jesus, o Espírito Santo dentro de sua alma, esse tormento não se vai acabar nunca. Só o Espírito Santo pode dar a paz que você busca. E isso ele lhe dá em vida. Em vida. Então não é necessário que você esteja nessa situação. Quizás você pergunte ao bispo, então, o que tenho que fazer? Habla com ele.
se você de todo o coração, aí de onde você está, eu não sei de onde você me está vendo, seja de uma prisão, seja de la cárcel, seja de um hospital, seja de seu quarto aí a oscuras, seja aí desse momento que você está solitário, sem nada, você de pronto estava aí pensando em usar drogas, em beber, em sair, em fazer loucuras, você estava aí pensando em tantas coisas malas, se neste momento aí, você toma uma decisão e se rende a Jesus, Ele cura sua alma, Ele quita seu dolor. Se você lhe hace uma oração sincera, porque aí, nesse momento que você está solo, que nada Ele está vendo, Jesus está aí. Você não o vê, mas Ele está aí. E Ele pode quitar o tormento de sua alma. Ele pode dar um fim a esse dolor que você sente, sem a necessidade de você meter-se drogas, sem a necessidade de você ter uma pareja, uma persona, sem a necessidade de você cometer uma loucura. Você pode encontrar a paz que você está buscando em Jesus. Ele lhe dá isso. E creia-me, não é casualidade que você me está vendo agora. É porque Jesus, Ele quer transformar sua vida. Ele pode salvar sua alma desse tormento. Ele pode. Ele pode porque Ele salvou a minha. Ele salvou a minha. Ele acabou com o meu tormento. Hoje eu vivo em paz. Eu tenho paz. Não estou livre de lutas e problemas, isso não. Mas eu tenho paz. Sabe por quê? Porque minha alma já se encontrou com o Salvador. E sabe quando isso aconteceu? Quando eu entendi que eu o necessitava. Quando eu compreendi que eu não podia mais viver sem Jesus. Então eu me tive que rendir a Ele, deixar de lado meus prejuízos, deixar de lado minhas ideias, deixar de lado todo o que eu traía, e eu tive que dizer-lhe: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu necessito de ti. E nesse momento, Ele, Espírito Santo, Ele vindo, e Ele quer agora entrar em sua vida aí também, minha amiga e meu amigo. Não importa quem você seja. Ele pode agora curar sua alma, acabar com seu tormento. Porque esse homem, ele levantou os olhos e, estando em tormentos, ele viu a Abraão, a Lulerros e a Lázaro que estava em seu seno. Imagine-se, ele teve a mesma oportunidade que Lázaro. E Lázaro aproveitou sua oportunidade. Lázaro economicamente era pobre. Sin embargo, ele era rico em sua alma, porque ele havia obedecido a este Deus, o Deus de Abraão. Ele havia entregado a vida dele a este Deus. E agora ele estava allá, no seno de Abraão, ou seja, no paraíso, e ele estava descansando. Fisicamente, mientras ele estava vivo, ele não tinha descanso físico, mas em sua alma ele já tinha paz. E quando ele se foi dessa vida, ele se encontrou com essa paz celestial, essa paz eterna, que Deus quer dar a todas as pessoas. Então, meu amigo e minha amiga, pense nisso. Pensam, por que deixar para depois? Por que postergar? Talvez essa pode ser a última oportunidade que Deus lhe está dando. Não desaproveite essa oportunidade. Não la tire. Não la veja como casualidade. Não é casualidade. É porque Jesus, Ele quer salvar-lhe. E Ele pode salvar-lhe. Aunque você tenha cometido muitos erros. Talvez você tenha muitas culpas por coisas que você ha hecho. Jesus sabe, mas Ele não lhe está condenando, Ele não lhe está assinalando, Ele não lhe está culpando como todos lo han hecho, não lhe está condenando. Jesus lhe quer salvar,
Ele quer dar-lhe paz, Ele quer dar-lhe uma vida completamente diferente. Ele quer que mientras você esteja aqui, e nesse mundo, e nesta vida, você goze da felicidade que Ele dá. Essa felicidade que, repito, dinheiro não lhe vai dar, amistade não lhe vai dar, as drogas não lhe vão dar, o sexo não lhe vai dar, os viagens não lhe vão dar, as festas não lhe vão dar, mas Jesus lhe dá, porque Ele entende de alma, Ele entende disso aqui, de alma humana. Um exemplo que eu sempre trago, você já viu quando um ninho, ele começa a chorar, ele chora, começa a chorar, e quando a madre o toma nos braços, aquele ninho deixa de chorar e descansa. Assim, é quase automático. Por quê? Porque quando a madre lo toma, ou o padre lo toma, ele sente o calor, a presença do padre, da madre, e isso lo calma, isso lo tranquiliza. Assim é a presença de Deus. Quando ela se acerca a nossa alma, tranquiliza, dá paz a nossa alma. É como o Padre. Encontrei ao Padre e eu tenho paz. E Ele me dá forças. E Ele me dá ânimo para seguir e lutar. Ele me dá condições de perdonar. Ele me dá condições de recuperar a vida, de recuperar o tempo perdido. Ele me dá as condições de volver à vida. É isso que Jesus quer fazer com você. Se você quer isso, lhe vou fazer uma invitação. Este domingo, venha participar de uma reunião 10 da manhã. Você pode buscar qualquer igreja universal, qualquer templo, para que você vá aí e você renda sua alma a Jesus. Para que você diga: Jesus, eu vim aqui porque eu estou em búsqueda de essa paz, estou em búsqueda de perdão, estou em búsqueda desta última oportunidade. Eu só quero uma oportunidade mais para ser diferente, para cambiar minha vida. Creia-me, este dia chegou, esta hora chegou. Este domingo, 10 da manhã, é a hora da reunião. Chegue um pouquinho antes, busque um assento, e só de entrar aí, ao templo, lhe vou dizer, você vai sentir. Assim, não me gusta muito usar esta expressão, pero, e nesse caso sim, porque quando você chegar aí, sua alma, ela vai a sentir a presença do Padre, ela vai ser tocada, você vai sentir uma paz, essa paz que você não tem, essa paz que você está buscando, essa paz que nada lhe pudo dar. E repito, estou falando com você que está aí solo, você não tem nada, todos lhe deram a espalda. Jesus não, Ele está aí com você. Permita-lo entrar em sua vida e cambiar sua história. Será um domingo de la última oportunidade. Venga aproveitar-lo. E eu estou seguro que sua história de vida vai cambiar, começando neste domingo. Vai cambiar. Se você vem com esse desejo, de eu quero encontrar-me com este Deus vivo, este Jesus vivo, este Deus da Bíblia, ok? Eu vou parar por aqui e amanhã eu vou dar continuidade. Você não deixe de participar aqui deste podcast, que temos muito que falar, muito para orientar, e eu quero desejo de todo o meu coração que você tenha uma experiência com Deus, uma experiência que transforme toda a sua história e toda a sua vida, ok? Deus lhes bendiga. Que a paz do Espírito Santo esteja aí quando esteja a hora. Que o Espírito Santo lhe dê essa paz, lhe dê essa força, e que você vença. Você vai vencer. Tudo isso vai passar. E você vai encontrar a este Jesus vivo. Deus lhes bendiga.